Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 17 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Paulo Roberto Costa depõe hoje à tarde na CPI da Petrobras, mas ele pode ficar calado para não afetar acordo de delação premiada. Aprenda a diferença entre votar em branco e anular o voto. E Comissão de Agricultura analisa projeto que incentiva o uso do agrotóxico natural. A CPI mista da Petrobras ouve hoje à tarde o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. A grande expectativa sobre o depoimento é se este vai ser secreto ou aberto. Segundo o presidente da CPI, senador Vital do Rego, a decisão dependerá de acordo entre os membros da comissão e o próprio depoente. Paulo Roberto Costa pode permanecer em silêncio, já que as revelações poderiam afetar o acordo de delação premiada com o Ministério Público. Na tentativa de reduzir a pena, Costa denunciou como funcionava o esquema de corrupção na Petrobras. A TV Senado prepara uma cobertura especial para as eleições. No dia 5 de outubro, você, cidadão, terá informações detalhadas e análises aprofundadas. Mas desde o mês passado, nossos telejornais já exibem reportagens para orientar o eleitor antes da votação. Hoje o assunto é voto nulo e branco. A repórter Mariana Abreu explica a diferença entre eles e esclarece uma dúvida de muita gente. Afinal, se a maioria votar em branco ou anular o voto, a eleição pode ser cancelada? A menos de um mês das eleições, tem gente que ainda não sabe quem votar. Estou em dúvida ainda. Tem que buscar, tem que pesquisar. Então eu ainda não defini qual seria meu voto. Eu estou assim, prestando atenção no horário político, para me decidir. Estou em dúvida. Tem também quem está decidido a anular o voto. O político está desacreditado, né, filha? Não achei um candidato, assim, que eu confiasse para votar. Mas qual a diferença entre votar nulo ou em branco? Segundo o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o nulo é quando ele expressa sim uma vontade, a de anular o voto ao digitar um número inexistente. O voto branco, do ponto de vista da intenção do eleitor, a gente pode dizer que ele supõe uma intenção omissiva em relação ao processo eleitoral. E o voto nulo é uma postura de condenação do conjunto dos candidatos ou do processo como um todo. Mas do ponto de vista do efeito jurídico, o voto branco e o voto nulo para o Tribunal Eleitoral se equivalem. O voto em branco deixou de ser considerado válido a partir da Lei das Eleições de 1997. Até então, ele contava para o cálculo do quociente eleitoral, que divide o número de eleitores que compareceram ao pleito pelo número de vagas. Esse índice é usado para preencher os cargos do sistema proporcional, deputados e vereadores. Já o voto nulo não é considerado válido desde o Código Eleitoral de 1965. Historicamente, foi com os anarquistas que o voto nulo se tornou uma bandeira ideológica. Para eles, essa era uma forma de manter a própria liberdade, se recusando a entregá-la na mão de um líder. Os anarquistas sonhavam com uma sociedade organizada pelas pessoas, sem autoridades ou governantes. Hoje em dia, há quem vote nulo como forma de protestar contra o sistema eleitoral ou contra os candidatos em disputa. Basta procurar na internet para encontrar dezenas de campanhas nesse sentido. Algumas criticam o fato de a vontade popular não ser suficiente para anular o pleito. É que, mesmo quando mais da metade dos eleitores anulam o voto, o resultado é mantido. Só a Justiça Eleitoral pode anular um pleito, quando é comprovada alguma fraude, como compra de votos, abuso do poder econômico ou irregularidades com mesários e urnas. Eu suponho que essa jurisprudência é resultado de um propósito de parte do Estado de ensejar a realização de eleições válidas, de não facilitar a hipótese de anulação de eleições. Na última eleição presidencial, em 2010, 8 em cada 100 eleitores que compareceram às urnas no primeiro turno votaram em branco ou anularam o voto. A Comissão de Agricultura analisa um projeto que institui a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural.
Segundo dados de entidades especializadas, o Brasil ocupa o 3º lugar global na produção de orgânicos. Veja na reportagem de André Luiz Rego. O que era difícil de enxergar até poucos anos atrás, tornou-se um movimento mundial. No campo ou na mídia, a agricultura orgânica frutificou. Muitos consideram a produção de alimentos sem agrotóxicos um dos pilares da chamada nova economia do século XXI. Ambientalmente correta, sustentável, saudável. Ela não interfere no ciclo natural do solo realizado pelos micro-organismos. Por não usar pesticidas ou fertilizantes, as propriedades orgânicas não contaminam o lençol freático, preservando os mananciais de água. Quanto mais gente estiver na cidade, mais essas pessoas são dependentes da água que vem de fora, do alimento que vem de fora. E como que nós vamos gerar essa água de qualidade? Só tem um jeito, é gerando essa água no meio rural. Por quê? Porque na cidade a água toda que cai vai para o asfalto, vai para a boca de lobo, vai embora, não fica nos aquíferos. Essa água não é aproveitada. Em 2008, apenas 70 produtores orgânicos brasileiros comercializaram 58 milhões de dólares. Divino Fernandes produz morangos em Braslândia, município distante 40 quilômetros de Brasília. Nascido e criado no meio rural, Divino diz que praticar agricultura orgânica é retornar ao que os pais e avós já faziam cerca de 50 anos atrás. O segredo que a gente já sabia, né? No passado a gente fazia isso e não tomava muito conta disso, né? A gente hoje está fazendo o que a gente já fazia no passado, né? Que a gente acompanha bastante na natureza, fica observando, né? Você tem que estar acompanhando sempre, olhando a planta praticamente todo dia, né? Acompanhando como a natureza está agindo na sua planta, né? No morango, especificamente no morango, a gente, no Forte da Safra, é 10 empregos diretos para cada hectare de morango. O fruto do morango, ele é um fruto poroso, né? E a gente colhe praticamente todo dia. Então, quando se pulveriza, ele absorve todo esse produto que é indesejável que usa nele, ele absorve tudo. Então, se faz análise, vai aparecer quase 100%, né? Como vocês podem ver em volta, é cheio de barreiras naturais que ajudam, né? Tanto no controle de insetos, como ventos, que pode trazer alguma coisa indesejável para a nossa lavoura, né? Quase invisível a olho nu, este pequeno ponto branco depositado na folha do morango é um grande amigo da plantação. Este é o ovo do bicho lixeiro, pequeno inseto que faz o controle biológico das pragas. Aqui você pode observar que está cheio de insetos predadores que não vão deixar aumentar muito a infestação de insetos indesejáveis, né? Eu tenho essa sorte porque meus vizinhos em volta todos, nenhum planta, né, convencional. Então, para mim, é muito bom, né? Cada mês a gente percebe que a procura está aumentando bastante. Eu tenho percebido na nossa feirinha lá do Mercado Orgânico, na Ceasa, e você vê mesmo pessoas de poder aquisitivo assim até mais baixo tem aquela preocupação de comprar produtos orgânicos, né? A autora do projeto que institui a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural, senadora Ana Rita, explica que os defensivos naturais apresentam ainda maior eficiência quando aplicados em combinação com pesticidas sintéticos. A proposta já passou pelas comissões de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia e está na pauta da Comissão de Agricultura. Se aprovada nesta última comissão e não houver recurso para a votação em plenário, segue direto para a análise da Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.